Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Maurício Demétrio, estou aqui hoje com a presença ilustre da Carol e da Tayane, vão já se apresentar aqui. Eu sou um dos sócios da Sun, então já aproveitando, né, você que está assistindo esse vídeo, já deixa seu like aí, seja no YouTube, seja no Spotify, já deixa a curtida, já bota para seguir a gente, assina nosso canal, para vocês estarem acompanhando aqui todos os episódios do nosso Suncast. Então, hoje eu tô aqui com vocês, né? Garotas da Hoff, garotas da Sun. Carol, quer começar te apresentando? Sim, boa noite, pessoal. Eu sou a Carol Souza, né? Sou dentista, apaixonada pela Hoff. Trabalho hoje com a Hoff, que a gente vai falar sobre isso, que é a harmonização orofacial. Vou deixar logo meu arroba aqui, né? Que é @doutora Carol Souza _. E é isso aí. Estou preparada para um bate-papo super legal. Vai, Thay! Oi, gente. Meu nome é Tayane. Também sou do time aqui da Hoff, né? Junto com Carol. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mundo hoje. E meu Instagram também lá, Thay Mourão, THAI. Você vai encontrar logo assim, de cara. E é isso aí, bora lá. Bom, gente, como vocês já deram uma introduzida, né? Hoje o tema principal do nosso podcast é a Hoff, né? Agora, para explicar para o pessoal, ainda mais quem está assistindo não tem muita familiarização com esses termos, o que é Hoff? Como é que vocês definem a Hoff e o que vocês entendem por ser essa especialidade que é ainda um bebê dentro da odontologia, né? É verdade. Bora lá primeiro falar sobre a nomenclatura, a Hoff, né? Algumas pessoas não conhecem Hoff. É mais comum esse termo entre a gente, Sim. né? Os pacientes não sabem o que é Hoff. Abreviado ali, né? Abreviado. Ficou um nome que a gente Então, chama, Hoff, costuma chamar. HOF, harmonização orofacial, né? E aí, Thay? Isso, harmonização orofacial. E aí vamos ver hoje, falar um pouquinho, né, sobre esse mundo aí da harmonização, da Hoff, como ele é amplo e como envolve várias coisas, né? Sim. A gente vai conversar sobre isso hoje, que a Hoff, aí, a harmonização facial, não envolve só estética e não é só estética, né? Como muitas pessoas acham, né? Que é só aquilo, eu vou transformar meu rosto, Mas a gente vai ver aqui um pouquinho como ela também age na parte terapêutica, como ela ajuda em outras coisas, né? Vamos entrar um pouquinho mais, né? Não vou me adiantar muito, assim. Não solta spoiler antes Vou da hora. soltar spoiler cara. antes da hora, mas continua É por aí, aí. que tem muita coisa sobre ela, né? Mas a gente Assim, vai aprofundar já mais. Dentro da harmonização, a gente tem muitos procedimentos, né? Que a gente faz o gerenciamento do envelhecimento do rosto do paciente. A gente está trabalhando ali, cirurgiões dentistas, com o rosto e pescoço do paciente. É a nossa área de atuação, né? Dermato, médicos, enfermeiros, biomédicos, eles já trabalham com o restante do corpo. Nós somos especificamente, a gente estuda especificamente isso, rosto, pele, a última camada até a mais superficial, e a harmonização entra aí. A gente gerencia o envelhecimento, a gente trata o envelhecimento e a gente permite com que os pacientes eles possam envelhecer com uma qualidade melhor. Hoje a mulher de 40 anos não é a mesma mulher de 40 anos, né? Alguns anos atrás. Isso a gente vê vários exemplos, né, de atrizes que hoje você olha ela com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos e ela continua exatamente o mesmo rosto, verdade. ou mais jovem. E homens também, tá? Hoje não é só mulher, É verdade. homens também. É verdade. Então é isso mesmo, Carol. Não tem a parte terapêutica, não é só a parte estética, mas como tu falou, né? É cuidar, gerenciar esse envelhecimento, né? Que é muito importante, né? Com certeza. É um cuidado mesmo. E até trazendo assim para a expectativa de vida mesmo do ser humano hoje, a gente vê que ela é cada vez maior. Então, antigamente, se a gente for pensar em alguns anos atrás, você vê que dificilmente o paciente ele chegava nos 90 anos como chega hoje, né? E eu acho que a nossa geração, quando envelhecer, ela vai ser muito dessa forma. Ela vai envelhecer de uma maneira saudável, uma maneira boa. E se cuidar direitinho, né, das coisas que tem que cuidar, você vai conseguir chegar com 90 anos totalmente diferente do que a sua avó chegou. E hoje a gente vive em uma geração que as pessoas não cuidam só do rosto. Isso. Hoje as pessoas, né, ainda bem, a sociedade se preocupa muito com o corpo, a saúde. Hoje nós estamos mais inseridos dentro de uma academia, de um esporte. Então, o rosto também faz parte do nosso corpo. Então, é saúde também, a harmonização é saúde, né? E aí a gente pode listar alguns procedimentos
para quem tá ouvindo aí se adequar. Vamos lá, a gente tem preenchimento com ácido hialurônico, a gente tem botox, que é a toxina botulínica. Bioestimuladores de colágeno, né? Super importante hoje. Muito importante mesmo. Temos os fios faciais, né? Que também estimula, entra ali, né? No colágeno. E também já temos aí algumas máquinas, já temos a parte mais moderna dentro da harmonização, que está começando a surgir, tu que gosta. Rapaz, eu que gosto de tecnologia, então... A tecnologia ajuda muito a gente. Que legal. Não sabia que tinha essa outra vertente da Hoff, né? Já caminhando mais para essa área mais tecnológica, né? Agora, assim... Confesso até por mim, né? Boa parte das vezes, quando eu escuto muito falar sobre Hoff, eu entendo mais que seja muito mais essa parte de preenchedores e de Botox, que é o que a gente comumente fala. Até Botox, na verdade, é uma marca, né? É uma marca. Pois é. Ainda descobri que ainda tem uma melhor, né? Mas isso abafa, né? Não vamos falar de... Mas onde que entra essa história, por exemplo, do que vocês estavam falando, de colágeno, de fios? Como é que funciona isso aí? Porque acho que a maioria das pessoas só conhece o que eu conheço, né? Preenchedor e Botox, né? Os homens, né? Os homens. As mulheres já conhecem. Já conhecem mais. Já conhecem. E aí, tá. Como é que funciona isso aí? Bom, vamos lá. Hoje a gente não tem só preenchimento e o Botox, né? Que é o mais conhecido, porque na verdade a harmonização surgiu com o Botox e com os preenchimentos, né? Aí a gente foram estudando, descobrindo novas áreas, porque o preenchimento com ácido hialurônico não trata a flacidez, que o bioestimulador de colágeno já trata. O Botox, hoje em dia, ele não é mais usado só nas rugas da testa. A gente tem um Botox que é usado no pescoço, no rosto. Então, hoje a gente já tem um aparato muito grande de tratamentos, né? Combinados, claro, lembrando que a harmonização, ao meu ver, é uma construção. A gente tem que tirar essa imagem das pessoas de que o paciente vai sentar na cadeira e sair de lá transformado, com a boca muito grande, né? Que os pacientes hoje, por exemplo, mulheres, vão chegar para preencher o lábio e já ficam com medo. Não quero ficar com o lábio assim, que eu olhei na TV, que ficou assim. Hoje a gente tenta trabalhar em outra vertente. Mas a gente não tem só preenchimento, né? E ácido hialurônico e botox. A gente tem os fios faciais, que também estimulam o colágeno. Tem os colágenos injetáveis, que são líquidos. E muita coisa. Tem muita coisa. Muita coisa. Porque, assim, a harmonização também ela vai cuidar e tratar várias idades, né? Várias fases ali de idades. Sim, tem gente que não perdeu o colágeno com uma pessoa já mais velha, né? E desde o preventivo que a gente fala, já começando a se cuidar antes de uma ruguinha aparecer, né? Então, como a gente fala, botox preventivo, a toxina, então... Uma pessoa jovem já inicia ali um cuidado, né? Com quanto tempo você acha que a pessoa tem que começar a procurar para se precaver, digamos assim? Você acha que desde os 18, 25, 30, 40? Como é que funciona isso? Ou varia de pessoa para pessoa? Não vai ter uma idade exata, né, específica, vai variar um pouquinho, mas a gente começa ali falando daquela média de idade que é a perda do colágeno, a gente vai perdendo mais, os 25 ali já, né, já pode ir começando aí a cuidar, mas tem pessoas que são muito expressivas, como a gente fala, então, às vezes ela já tem uns 20 e pouquinhos e ela é tão expressiva que ela vai começar a ter ruguinha mais cedo, né, talvez até antes do que uma pessoa já de 30, por aí, então... Naquela avaliação, na consulta, a gente vai ver todos esses fatores associados à idade, a como que a pessoa se comporta, a cuidados, né? Se é uma pessoa que usa protetor solar, né? Que faz de outros usos de skincare, cuidados mesmo com a pele. E o pessoal do beach tênis, então... Isso vai influenciar também, né? É verdade. Vai influenciar muito, com certeza. A gente diz, assim, que não existe uma idade dentro da harmonização. Por exemplo, quantos anos que eu posso começar a fazer botox? Quantos anos que eu começo a fazer preenchimento? Não tem. A necessidade do paciente dentro da área da saúde, cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma necessidade. Tem um paciente de 22 anos que tem muito mais expressão que o paciente de 36. Já vi demais. Né? Então, depende muito da necessidade do paciente. Né? Então, não tem uma idade certa, mas tem que ser tudo com muita cautela, principalmente pacientes mais novos. Né? Isso. Agora, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Beleza, eu entendi o que é a Hoff, que não é uma coisa só... estética, nenhuma coisa só funcional, você tem, né, ramificações dentro dessa especialidade
Agora, vindo de vocês, duas maravilhosas da Sam aí, né? Sei que vocês vieram de momentos diferentes, em situações diferentes. Será que cada uma de vocês consegue contar a história? Por que Hoff? Por que vocês escolheram Hoff? Por que decidiram entrar na Hoff? Aí escolham quem quer começar, fica à vontade. Vai, tá. Pode falar a tua história, né? aí dentro da Hoff. Legal. A gente falou um pouquinho sobre isso naquele podcast anterior, Sim. né? Lá, vai ao ar ainda, né? Inclusive, vocês têm que assistir. Formei agora, porque tá muito bom, muitas Tá bem dicas, engraçado, a gente conta tá um pouquinho legal. da nossa história. Então, nesse podcast, vocês vão ver que eu falei um pouquinho em relação a isso, né? Eu formei, então eu entrei de cara numa especialização, que foi a orto, né? Ortodontia, terminei. Mas sempre gostei, o meu, assim, paixão pela harmonização começou até dentro da orto, porque a gente via muito análise facial, estudava, né, os detalhes, perfil. E Alisson estava trabalhando já comigo com o negócio da ortognática, a gente já se conhecia, também então tinha... isso influenciava de certa forma também, né? muito ligado, né? A buco, aí a cirurgia dos meninos, com certeza. E aí eu achava muito legal essa transformação e esse mudar face, transformar vidas, assim, né? É muito legal. Você vê o antes e depois, você transformar ali, ajudar, melhorar a vida de alguém, sabe? Com um up ali no rosto, com um cuidado na pele. Então, eu achava muito legal isso. Quando eu via, assim, aquela transformação, aquele antes e depois, às vezes até o paciente, não é uma coisa tão exagerada ou algo demais, mas assim, ele se emocionar, como vocês têm muito, é o caso de vocês, né? Do antes e depois das ortógons, por exemplo. Então ele, gente, como assim? Tal coisa que me incomodava muito. E melhorou, tipo, e ajustou, e agora eu tô me sentindo bem, e aí se emociona no consultório, que a gente vai falar um pouquinho, né? Até depois disso, aí fica feliz, muda a vida. Então, assim, a área da harmonização em si, pra mim, né, ter se voltado mais, gostado, escolhido entrar, foi um pouquinho por esse caminho aí. Muito legal. E, Carol? Minha parte. Eu até comentei nesse podcast passado, Formei Agora, que eu pensava em fazer cirurgia, inclusive minha inspiração master aqui na minha frente, né? Acompanhava as cirurgias, era fanática, só queria saber de sangue. Mas também a cirurgia ortognática, que precisa de uma análise facial muito fina, né? Ajuda muito a gente a entender a harmonização. E eu sempre falei que eu queria fazer a harmonização, só que depois da buco, eu queria fazer buco. Mas comecei antes, né? Por instruções aqui também. A gente tem que abrir o guru Maurício para dar dicas pra gente. Porque foi exatamente isso. Ele falou assim, Carol, já que tu gosta, tu já vem de uma área assim da estética, da moda, tenta ir lá acompanhar a especialização, ver o que tu acha. Lá foi a Carol, né? Cheguei lá sem conhecer ninguém, toda tímida, ficava no canto. E, gente, eu nunca mais parei. Entrei na especialização, tô terminando, né? A especialização, termino em 2023. E sou muito feliz com a área. Realmente, a estética mudou a minha forma como eu enxergo um paciente, eu enxergo um rosto. Realmente, a gente transforma ali a vida daquela paciente com detalhes. A harmonização são detalhes que transformam. E isso é muito legal. Às vezes, o paciente vem de uma cirurgia ortognática porque tem uma deformidade óssea, né? Mas eles não escapam da harmonização, porque a gente precisa tratar a pele, às vezes uma boca, um botox. Então, e aí eu só faço isso hoje e sou muito feliz. Total. Então, Deus mesmo que foi encaminhando, usou esse serzinho aqui também para ir me dando mais dicas. Sempre escutei muitos meninos e hoje estou aqui. A gente tem que... Uma coisa que Tayane falou que eu achei que é muito legal, assim, né? A história do transformar vidas, que é um slogan até da Sam, né? Sim. Eu lembro da minha época lá na residência, que a gente tinha um certo contato com o pessoal da plástica, com algumas outras especialidades lá do Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Ivo Pitangui, já falecido, mas foi um grande cirurgião plástico. E ele tinha uma coisa que ele falava muito, que era muito bacana, que ele falava assim, que a gente não pode nunca
menosprezar alguma coisa que incomoda alguém. Então, a deformidade ou o problema estético ou funcional, ele é daquela pessoa. Então, não é a mãe dele, o pai dele, ou você, ou aquele, ou X ou Y, marido, mulher, que vai dizer se aquilo incomoda a pessoa. Não, só ela pode dizer. É verdade. Então, às vezes, vocês com 1 ml lá de preenchedor, vocês conseguem mudar a vida de uma pessoa porque vocês resolveram um problema, né, minucioso que incomodava ela por uma assimetria ou por uma coisa que ela não achava que ficava tão legal ou coisa do tipo, né? Então, isso é muito bacana e a especialidade de vocês traz isso muito forte, né? É uma coisa que é nova, Legal. que a odontologia tinha, mas em outras partes, né? E outra coisa da Hoff que eu acho que é sensacional é a típica cabeça da pessoa que não conhece e vai falar da odontologia, né? Todo mundo acha que a odontologia é falar de dente. E tá aqui, nós somos 3 pessoas que estamos sentadas numa mesa batendo papo sobre odontologia e nenhum dos 3 mexe com dente, assim, propriamente dito, né? Tá envolvido, mas Isso. não é... A gente tá mexendo com a face do paciente, isso é muito legal, né? Agora, me conte um pouquinho sobre as subespecialidades da Hoff. Né? Eu sei que tem a Hoff é uma especialidade, mas eu entendo que da mesma forma como na cirurgia a gente tem ATM, trauma ortognática, na ortopedia você tem ombro, joelho, enfim, várias articulações. Imagino que na área de vocês deva ter algo parecido. Né? Como é que funciona isso para vocês? Eu vou fazer só um gancho no que tu estava falando sobre a odontologia, né? Porque é uma especialidade que a odontologia lutou para ter, né? Porque antes existia esse preconceito do dentista só mexer com boca, com dente. E eu, inclusive, antes de entrar na faculdade, falava que não queria porque era só dente. E não é só dente. E uma diferença muito grande de quem faz odontologia e trabalha com harmonização é porque os seus dentes estão em ossos que são o arcabouço do seu rosto. Se tiver alguma coisa errada ali, pode ter certeza que vai mostrar na sua face. E o dentista te olha e sabe de onde vem esse problema, sabe? Então, fora a gente poder entregar essa transformação no rosto do paciente, a gente pode indicar. O paciente vem querendo fazer um lábio, mas na hora ele precisa de uma ortognática ou precisa de um tratamento ortodôntico e o dentista ele vai conseguir ver isso. Então, ao eu fazer odontologia para fazer harmonização fez toda a diferença para mim. Agora, sobre as subespecialidades, Thay. E aí? Então, como a gente falou, não é só estética, né? Sim. A harmonização, ela tem outras áreas onde a gente pode trabalhar. Uma delas é a toxina botulínica, que é muito usada para o uso terapêutico, né? Então, para paciente que tem bruxismo, a gente pode tratar dores de cabeça, cefaleias. Então, a gente faz aplicações em algumas regiões específicas, por exemplo. Maurício mesmo já me indicou pacientes de hipertrofia de masseter. Hipertrofia de masseter, então, é verdade. A gente consegue tratar outras coisas, né? Não é só aquelas ruguinhas na testa. Inclusive, isso é uma coisa até que soma muito, né, Thay? Por exemplo, se for pensar, se a pessoa for tratar o ser humano só com aquelas armas que ele tem, às vezes ele é muito invasivo, entendeu? A gente não pode, a gente tem que sempre... Isso é uma coisa muito clara na SAN, acho que todo mundo tem muito isso na cabeça. A gente preza pelo que é melhor pelo paciente. Sim. Isso é a primeira coisa. E eu lembro muito bem desse caso aí. A paciente ela veio de um interior, né? jovem, Nova. veio me procurar, aí soube da cirurgia de você remover parte do ângulo, é uma cirurgia um pouco invasiva, sem dúvida, mas que a gente faz de uma maneira muito tranquila. Remove parte do ângulo, remove parte do músculo, envolve sangramento, tem que ser feito sob anestesia geral. E eu olhei, falei, tudo bem, expliquei para ela que tinha essa outra modalidade de tratamento, off-label, né, que era uma das coisas que o Botox ele tem muito, né, tem algumas indicações que são Muito dentro, né, originais, Sim, oficiais, mas de você tem bula. muitas indicações que não estão na bula, que são as off-label e que funcionam muito bem. Muito bem, ajuda E para essa muito. paciente foi sensacional, né? Que a gente conseguiu reduzir bem essa hiperplasia de masseter, resolveu o problema dela e não teve cirurgia. Isso. E nunca mais voltou, né? Eu lembro da Carol também, que foi junto, No né? hospital, com o paciente também. fez uma cirurgia de ATM, fez ortognática. Tu foi E lá, ela né? tinha muita cefaleia, então a gente levou a toxina para lá e eu fiz várias aplicações em vários locais assim da cabeça que as pessoas não imaginam que a gente possa fazer. Perfeito. Né? Quem tem enxaqueca também.
Então, acho que essas subespecialidades, elas vão muito nos tipos de tratamento. Tem profissionais que são especialistas em fazer fios faciais, tem profissionais que são especialistas em fazer preenchimento full face, né, que faz só full face. Tem profissionais que trabalham muito com dermocosméticos, que são os peelings, tratamento de pele, melasma, acne, que o dentista também trabalha, até porque a pele faz parte do rosto. Então, essas subespecialidades trabalham os tratamentos, os tipos de tratamentos. Perfeito. E, por exemplo, os meninos, tem a buco, vamos dizer, temos os traumas e temos as ortognáticas. São 2 mundos bem distantes. Só. Dentro da harmonização, não são mundos tão distantes. Acaba que eu, pelo menos, sinto a necessidade com os meus pacientes de saber fazer um pouco de cada, porque eu preciso entregar um tratamento completo para ele. Óbvio que a gente indica, né? Sim. É um profissional que Se é for algo mais especialista. específico também, né? Mas o paciente fez um preenchimento, mas ele tem uma mancha no rosto que eu posso tratar. Então, a gente trata de dentro para fora e entrega um tratamento completo. Então, acho que dentro da harmonização a gente não consegue separar tanto essas subespecialidades, mas existem, né? É a minha concepção que eu tenho hoje e a necessidade que eu tenho hoje dentro do consultório, com os pacientes, né? Perfeito. E assim, puxando o gancho das subespecialidades, né? Queria saber de vocês, como profissionais. Vocês fizeram aquele podcast sobre Me Formei Agora, beleza. Aí hoje nós estamos falando um pouco da ROF, que é a especialidade que vocês seguiram antes ou depois, mas por paixão, que é o que vocês gostam. Vocês pretendem continuar evoluindo nessa área? Pretendem migrar para uma outra área? Alguma outra especialidade que queira somar? O que vocês acham sobre isso? Exemplo, eu já vi muita gente falar que às vezes a ortodontia casa muito bem com a ROF. Já vi gente falar, não, se tu não fizer antes, tu não vai ser bom, tu não vai ter paciente. Porque a ROF não te dá um paciente direto, tu tem que ter a tua carta. Como é que funciona isso para vocês? Vocês querem avançar para mais alguma especialidade? Ou cheguei aqui, tá bom? Ou vou só me especializar na ROF? Como é que tá isso na cabeça de vocês? Uma boa pergunta, né? Me fez até pensar aqui, será que não? Então, eu, né, acho que tá também. Hoje a gente só faz isso, eu pelo menos eu só faço isso, eu nem consigo mais fazer nada, porque eu amo a harmonização. Eu realmente quero me dedicar totalmente a fazer isso. Não pretendo seguir uma outra especialidade, por exemplo, dentística, que é a parte de lente de contato, enfim, restaurações, para ser mais... usar palavras mais fáceis, nem orto, mas eu ainda me simpatizo muito com a parte de cirurgia. Existem alguns tratamentos cirúrgicos dentro da harmonização, né? Que perfeito, vocês não comentaram sobre isso. Também tem pessoas que são profissionais da harmonização que são especialistas na parte cirúrgica. Mas tem alguns tratamentos cirúrgicos que eu pretendo me especializar, aprender em cursos para agregar dentro do consultório para trazer um tratamento completo para o paciente. Mas é porque eu gosto de cirurgia. Eu pretendo ficar na harmonização só também. Mas como a nossa área, eu acho que a maioria das áreas sempre vai surgir algo novo, mas dentro da harmonização. Então, um estudo novo, uma técnica nova, materiais novos, Nunca produtos diferentes. Então, acho que a gente vai ficar sempre se aperfeiçoando, aprendendo, né? Um pouco mais dentro da nossa área, mas com certeza sempre buscando melhorar, né? Se aprimorar mais no que vier, porque sempre tem uma tecnologia, sempre algo novos novo. Produtos. E os pacientes, eles olham na internet e já chegam perguntando da marca. Então, não vai parar aí, né? Por aí. Nunca para de estudar, de se aperfeiçoar, também penso isso. E quais as áreas, assim, não só da odontologia, mas de uma maneira geral, assim, mesmo da área médica, quais são as áreas que vocês acham que se entrelaçam, ficam mais próximas da ROF, né, da harmonização orofacial? Exemplo, a ortodontia é uma, né, que você vai entregar um sorriso novo para o paciente, mas você tem que estar de olho em outras coisas. Sim. Quais áreas vocês, por exemplo, para o aluno de graduação que provavelmente está assistindo, está pensando em formar, não quer seguir para a ROF agora, mas está pensando em fazer alguma coisa nessa área, o que vocês acham que pode somar e ajudar a entender um pouco mais? Porque a ROF é muita anatomia, né? Isso.
Demais. E eu falo que a odontologia me ajudou também muito nisso, porque a gente estuda anatomia de cabeça e pescoço a fundo mesmo, né? Pelo menos a formação que eu tive foi muito focada para anatomia, acidentes anatômicos, vascularização, músculo. Então, tudo isso a gente precisa saber na harmonização, né? Eu escutei, enquanto graduanda, que eu precisava primeiro ir para uma área onde eu fizesse uma cartela de pacientes, como, por exemplo, dentística e orto, né? Para eu poder conseguir chamar pacientes para harmonização. Eu fiz totalmente o contrário que todo mundo me falou. Então, acho que cada um tem mesmo... menos ele. Mas para um estudante ainda da graduação, é sempre bom a gente entender um pouco de cada área, né? Inclusive, acho que a harmonização vai entrar na grade da graduação, já, né? Na verdade, já tem projetos, e vão ser aí, vai entrar. Vai entrar em breve. Mas não acho que a harmonização seja algo para complementar o teu consultório. Não acho. Eu não acho isso. Eu acho que você realmente precisa saber fazer, porque já vi, não vou julgar, mas já vi profissionais que, por exemplo, são de uma área e fizeram um curso de 2 dias e começaram a fazer harmonização, e eu acho muito arriscado. Porque ele não é só uma injeção, né? Não é técnica, é estudo, e é sério, né? Algo sério. Uma prova viva é o que, vez por outra, a gente vê na internet acontecendo, né? Eu acho que agora, recente, eu vi um episódio com aquele cantor, não me lembro agora o nome dele, o Naldo, né? Teve um problema no nariz, né? Então você tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E até intercorrências que podem acontecer, né? Assim, como todo procedimento. Ter uma base de você saber tratar, saber resolver, né? Tanto que é sério isso. Então, realmente não é só Rapaz, eu penso muito assim, isso é uma coisa que eu sempre falei, acho que Carol já até sabe que é batido isso meu. Cara, a gente tem que fazer as coisas que a gente sabe resolver os problemas. Porque fazer as coisas na loucura, você consegue fazer qualquer coisa. Né? Todo ser humano é igual. A gente tem 2 mãos, a gente tem 2 pés. Se você tá lá para trabalhar, você vai conseguir fazer, né? Agora você tem que saber resolver os problemas. É verdade. Porque se você não sabe resolver os problemas, você vai cair por água abaixo rápido. Uma das coisas que assim mais se bate em tecla nessas essas coisas sobre empreendedorismo que você quer fazer, é que você tem que entregar um valor ao seu produto. E o valor, ele tá na qualidade do serviço que você presta. Sim. Você tem que entregar um serviço de qualidade e de acompanhamento desse teu cliente, desse teu paciente. Você não pode simplesmente entregar um preenchedor, um botox, um tratamento estético, largar o paciente e aí dá um problema mais na frente, acontece isso que aconteceu, né? E aí, voltando pro gancho anterior, eu acho que se como Carol, por exemplo, até queria buco, mas formou e já começou na harmonização... Aqueles. Gente. Eu acho que é isso mesmo. Talvez não precise ir para outra área, já possa até ir direto, mas focar, pelo menos já na graduação, se você já vai iniciar a harmonização, se já pensa em ser a primeira especialidade, focar na anatomia, estudar isso a fundo, não só aquelas matérias do início, né? Porque é o que a gente vai trabalhar, né? Com o rosto do paciente, então, é saber onde está uma artéria, onde está passando, Porque hoje, pra gente, por a odontologia nos ter dado essa base e a gente ter conseguido estudar o rosto inteiro, onde está ali, né, cada lugarzinho, é muito melhor e mais tranquilo de trabalhar, porque quando eu vou entrar ali com uma cânula, com uma agulha, eu sei, opa, aqui não, né? Então, aqui passa tal artéria, eu não posso ir por aqui. Não é aleatório, né? Então, eu acho que o aluno que já pensa, né, se ele gosta dessa área e pensa, ele vai ter que focar muito nisso. É um conselho, né, na verdade. Eu comecei a especialização nos últimos períodos aí da faculdade, né, no último. E comecei a estudar e acompanhar muito. E eu acredito que tu estudava muito já por conta também da buco, né? Que tava ligado. Eu estudava anatomia para fazer a prova de residência da buco. E hoje eu lembro de tudo porque eu estudava para a prova de residência, né? Isso me ajudou muito e no começo da especialização eu tive muita facilidade, né? Era uma coisa que eu deixei um pouquinho de lado e foquei na reologia do ácido hialurônico, nas marcas, enfim... Me ajudou muito, né? Então, Sabe uma coisa que eu acho que pode ter influenciado de certa forma, que eu vejo que é uma coisa muito forte na especialidade da gente, mas não no todo da odontologia, né? Uma palavra: disciplina.
Cara, eu acho assim, para você conseguir passar numa prova de residência, vou puxar um pouco para minha área, você tem que ter muita disciplina para saber os tópicos que vão cair, saber entender cada coisa, porque muita coisa não é dada na faculdade. Muita. Então, verdade. você não tem muito conteúdo. E eu acho que para você se tornar um bom profissional, como vocês são e estão se tornando cada vez mais, você tem que ter muita disciplina. E não se ater ao conhecimento que está ali dentro da aula. Eu sou professor universitário, então eu vejo que tem gente que está lá, às vezes a pessoa não tem comprometimento nenhum em fazer as coisas. E os que são disciplinados, cara, os caras eles se tornam bons profissionais. Sim, todos. Concordo. Isso é uma coisa que todo mundo devia ter. Disciplina para estudar, todo dia um pouquinho, né? Ninguém cresce da noite pro dia. Você cresce acumulando as coisas devagarzinho. Né? Eu posso não ter seguido a área da Buco, mas eu aprendi a ter disciplina, a sentar e a estudar. E na faculdade eu me esforçava para ser uma boa aluna, então isso já fez com que os professores me indicassem, né, pacientes. Então eu acho isso muito legal, porque eu já era uma boa aluna, eu era uma aluna comprometida, eu me esforçava, eu participava, eu realmente aproveitei a época da faculdade. Eu não segui a Buco, mas eu aprendi muito, eu me tornei uma aluna melhor e acho que hoje uma profissional melhor porque eu criei disciplina nesse período, né, de estudos. E Tayane convivendo com a Alisson é a mesma coisa, né? E Tayane fez especialidade, a gente aqui já tem já fez outras especialidades. A idade tá chegando, gente. Quem vê pensa, né? 20 aninhos aqui, ó, harmonização. Muito botox, viu? Tudo em dia. Que nada. Graças à harmonização, a gente pode né, envelhecer bem. Agora deixa eu puxar o gancho para um outro assunto. Me contem para vocês, assim, fundo do coração. Teve alguma experiência com algum paciente que para vocês assim foi muito especial, que vocês lembram assim que foi muito marcante para vocês? Porque pra gente sempre tem, né? Um caso que foi mais difícil, a gente conseguiu resolver e tudo. Como é que é isso aí para vocês? Vocês tiveram algum caso assim emblemático? E aí, tu começa? Eu acho que sempre tem, assim, muitos casos especiais que transforma, que emociona, que tem aquele chorinho e tal, né? Perfeito. A gente chora também junto. E é tão legal isso, gente. Trabalhar com o que ama e gosta, né? E ainda poder proporcionar isso para o paciente é incrível mesmo. Eu vou falar de um recente agora, bem recente. Uma paciente... Ela mora até em Londres, aqueles internacional. Mas tá passando as férias, daqui do Maranhão, veio passar as férias com a família e ela tinha muita vontade de fazer o narizinho, né? Era algo que incomodava muito ela. Ela falava em foto, de perfil, não gostava, né? Assim, se pudesse, talvez faria uma rino, mudaria e tudo e ok. Fomos conversar, consultamos e, como eu sempre falo, tudo dá para melhorar. Dá para melhorar um pouquinho com a harmonização, então dá para melhorar. Sempre dá para melhorar um pouco mais. E aí, eram alguns ajustes, né? Aquela pessoa que às vezes tem algo aqui que incomoda, pontinha caída, algumas coisinhas que eu vi que, porque não é tudo, nem todos os casos, mas algumas coisas a gente pode fazer e a gente também, é muito importante, conversar isso com o paciente antes. Não, nós podemos, né, a harmonização, nós como profissionais te entregar isso, eu consigo fazer isso. Além do que a gente pode, do que está ali ao alcance, não, né, tem coisas que não dá. Então, assim, chega pessoas que querem fazer um nariz e não, vai ter que ir pra plástica, cirurgia mesmo, não tem como, né, eu te ajudar a resolver. Não adianta você não falar e não entregar o resultado. Então, fizemos uns pontinhos, uns ajustes, preenchimento com ácido hialurônico e tal. E quando terminou, que eu entreguei logo o espelhinho ali pra ela e tal, olha, vê o que tu acha e tal. Aí ela, lágrimazinha começou a descer, cair, chorar. Ela, meu Deus, a gente ri, mas não é maldade. Acredito, meu nariz. É de felicidade. É de felicidade. Gente, aí ele leva assim de lado e tal. Aí falando assim, obrigada por realizar meu sonho e tal. Então, tu fica como, né? Oh, meu Deus! Coraçãozinho aquecido, como o Carol diz. E isso aí não tem, assim, preço, né? Como fala. Para isso, nem Mastercard. É verdade. Eu vou contar também um caso recente
de uma paciente que ela veio de uma cirurgia ortognática, resolveu o problema dela, mas a cirurgia ortognática, como eu já até falei, ela não vai impedir o paciente de ir para harmonização, até porque um lábio, o tratamento da pele, né, a ortognática talvez não consiga abranger isso. E o caso dela foi esse, né? Ela fez ortognática, ficou muito bem, muito feliz, ela é muito querida lá na SAM. Demais. E a gente foi sentar e planejar o rosto dela. A gente fez lábio em várias sessões, a gente usou 3 ml, parece muito, né, quando a gente fala, mas era porque ela tinha um lábio bem fino. Fez bioestimulador de colágeno, botox, já planejamos aí várias coisas. E ela hoje, ela me mandou uma mensagem agora no Natal, no final do ano, muito feliz, dizendo que eu mudei o bem-estar dela com ela mesma, né? Não foi fulano que disse, ela se olhar no espelho e se sentir bem, se sentir bem para se arrumar, para trabalhar. É você se levantar, se olhar e ficar muito feliz com aquilo que você vê. Por isso que eu digo que a harmonização não é algo fútil. Já passou essa época, né? Estética é autocuidado, e autocuidado a gente precisa ter com o corpo, com a pele, com o rosto, que é o teu cartão de visita, né? Então a harmonização impacta muito porque a gente trabalha no rosto. Qualquer besteirinha que você faça, as pessoas vão notar, então a gente precisa ter muito cuidado, não é algo simples, né? Então a gente teve que fazer a boca dela em várias sessões para não ficar artificial, mas eu entregar o resultado que ela queria. Ela me mostrou uma foto de uma jornalista, bem parecida com ela, de cabelo curtinho e tal. E ela falou assim, Carol, eu quero ficar assim, eu quero me sentir assim. Eu falei assim, calma. E aí hoje não, né? Semana passada, quando ela fez o retorno dela, ela me falou isso. A gente conseguiu e ficou melhor do que eu pensei. Que legal. E ela muito feliz, a gente se emocionou e vira amiga, né? Então eu sei que eu transformei a vida dela fazendo pequenos ajustes depois da ortognática, claro, né? Então teve aqui um trabalho em equipe. Muito legal. Sempre Foi bom muito a gente legal. pensar. Ai, maravilhoso. E outro caso também que me marcou muito foi de uma paciente que era muito jovem, que ela queria fazer preenchimento na mandíbula porque se sentia mal, não conseguia tirar foto com o marido dela, me disse que ele queria tirar foto com ela tentava de um lado, tentava de outro e não se sentia bem, sabe? Ia se arrumar triste, não queria sair. A gente pensa que é besteira, mas é algo muito sério. E aí a gente fez um preenchimento com ácido hialurônico na mandíbula bem sutil. E, gente, ela ficou tão feliz que ela nem voltou pro retorno, né? Ela só fala comigo por mensagem. E ela postou, repostou. Meu Deus do céu, parece assim, virou fã do trabalho. Isso é muito massa, muito Legal massa. demais. Ave Maria, foi muito legal. Então, me impactou muito esses 2 casos, né? Tem vários, mas esses 2 em especial me marcaram muito, porque eu sei que eu mudei a vida delas a partir daquele momento de uma forma sutil. Eu acolhi elas, eu escutei elas, né, as dores delas. Os pacientes vêm com uma dor e a gente consegue resolver, né? A harmonização é isso. Isso é muito legal. Jesus, falei demais. Não, pelo amor de Deus. Isso que é legal, porque tirar essa, como tu falou, futilidade da harmonização, que é só uma estética, um antes e depois, uma boca grande, né? A harmonização é isso, é esse cuidado, é uma atenção de ver o que o paciente precisa, qual a queixa dele exata e entregar isso aí. Às vezes em construção, né? Em etapas que você faz, aquele negócio da naturalidade. É verdade, naturalidade dá pra gente entregar e fazer um resultado assim legal, né? Então, cada paciente, ele é único, é individual ali. O que você vai planejar, o que você vai fazer no rosto dele, nunca pode ser um padrão só, né? 1 ml para todo mundo no lábio, com a mesma técnica, né? Vocês mesmos sabem o quanto vocês planejam, né? Cada caso, milimetricamente, a harmonização é a mesma coisa. O paciente vai chegar lá, ele vai ter um planejamento, um tratamento para ele, né? Assim, individual. E sem tirar os traços dele, né? Como é que se diz? Sem te mudar, modificar, né? Ajustar, é melhorar um pontinho, né? Isso. Isso é muito legal. Trabalhar com estética é trabalhar com expectativa, né? Então a gente tem que entender qual é a expectativa de cada um para poder entregar resultados, né? Isso, ver a queixa dele, ver o que você também pode, né, opinar naquilo, naquela queixa. Exatamente. Existe também o caso
do paciente chegar, tem alguma disfunção na vida dele, às vezes tem algum problema familiar, enfim, e acaba tentando jogar na estética, de se culpar, dizer que isso aconteceu porque eu tô me sentindo assim, e tenta jogar as mágoas lá, né? Eu já tive paciente assim, e tem uma hora que o profissional tem que sentar com o paciente e falar assim, ei, para, a gente consegue fazer isso aqui por ti. Isso aqui não somos nós que vamos resolver, né? Claro que já é uma terapia, a gente senta, a gente escuta, troca histórias de vida, experiências, e isso é muito legal. Eu aprendo muito com meus pacientes, né? E tento ensinar algo para eles fora a estética. Então, tem que ver isso também, porque a vida é uma constante evolução. É uma linha muito tênue entre a estética e alguns probleminhas que o paciente às vezes joga a culpa lá, né? Então, as expectativas, estética é muito delicado por conta disso. E para evitar que a gente copie as mesmas caras que nem a gente tá vendo por aí na TV, os pacientes já chegam com medo de preencher. Né? Eu sempre tento colocar para menos, para o paciente olhar que não é por aí. A gente não vai fazer isso. Vai ficar exagerado, né? Com aquela cara de harmonizada. E outra coisa que eu falo muito é o paciente saber o profissional, né? Como que ele trabalha? Ele trabalha mais para a parte natural, ou ele exagera mais um pouquinho, ou então ele é mais extravagante ali. É o toque do profissional. Estética tem muito isso, né? A gente assina a beleza de alguém. Estética é subjetividade. Exatamente. Então é bom o paciente. Se é um paciente que é mais extravagante, ele quer realmente mostrar, tudo bem. É o seu gosto. Então você precisa de um profissional que trabalhe daquele mesmo jeito que você pensa, né? Acho que cirurgia também é assim. É demais. Eu lembro de um caso, tem muita coisa a ver, talvez é mais da minha área, mas eu lembro de um caso emblemático, assim, sobre alinhar expectativas, né? Oficialmente, para um paciente fazer uma cirurgia com a gente, uma ortognática, ele tem que ter concluído a fase de crescimento dele, né? Do contrário, os ossos eles vão continuar crescendo e a gente vai perder o resultado que a gente fez. E eu lembro de um paciente, 14 anos, que ele não tinha concluído ainda a fase de crescimento. Ele foi se consultar comigo, novinho, alto pra caramba, acho que quase que ele não passa na porta, 1,90 e tanto, com 14 anos. Caraca. E ele era uma classe 3, pra quem não sabe, ele tinha mandíbula muito mais na frente do que a maxila, né? O que comumente o pessoal associa com aqueles jogadores de futebol, Pedro, Cássio, enfim. E aí ele veio porque não estava tendo rendimento na escola, porque não queria mais ir pra escola. Eu expliquei para ele e para o pai que só com 18 anos, do contrário você vai perder resultado. Naquele momento, é uma coisa que me tocou muito, porque ele caiu no chão com 1,90 e pouco de altura, começou a chorar, dizendo que ele não ia voltar para a escola, que estava sofrendo bullying, contou as piadinhas que fizeram com ele. Assim, você para escutar o lado do paciente, aquilo toca teu coração, né? Sim. Então, eu tive que mudar uma conduta para adequar, ou seja, eu operei ele, claro, com o consentimento do pai, com tudo assinado, escrito, né? Dizendo que existia possibilidade, graças a Deus não precisou operar de novo, né? Ele já está com, acho que quase 20 anos já, tem bastante tempo esse caso. E não precisou reoperar, mas assim, às vezes a gente tem que mudar um pouco o protocolo e se adequar às expectativas de cada um. A gente não sabe o que o paciente sente. Mais uma vez, aquilo que eu estava falando do Yves Pitangui, né? Quem tem a deformidade é a pessoa, né? Você tem que entender as dores do paciente para entregar o resultado que ela merece. Com né? Verdade. Então, até falando sobre essa história de expectativa, a gente vê muito a harmonização atrelada a coisas relativas à rede social. Como é que vocês olham o marketing da harmonização nessa especialidade de vocês aí? E aí? Quem fala agora? Vou falar aqui, vou começar a falar sobre isso. Inclusive, é um tema que eu gosto muito. Desde a odontologia, eu tento me inserir de forma profissional dentro do Instagram, marketing mesmo. E hoje a estética está ali no teu celular, quando você abre o Instagram, quando você liga um filme, quando você vê TV, novela, a estética está ali o tempo inteiro, né? Então, acho que hoje o profissional que está fora do digital é um profissional que está ultrapassado, querendo ou não. Porque eu, por exemplo, se eu quero ir em um profissional, querendo ou não, eu entro lá no Instagram dele. Hoje virou o nosso portfólio. Então, eu tento atrelar o digital, é o meu trabalho.
Isso aqui é o meu trabalho, não é besteira, não é uma coisa que eu vou só postar aqui e ali a minha rotina, não. Eu quero que os pacientes se conectem comigo por lá, eu quero que eles entendam como que eu trabalho, né? Muitos pacientes chegam até mim por conta das redes sociais, até porque eu entrei direto na harmonização e eu não tinha uma cartela de clientes, de pacientes, como todo mundo falava que eu precisava começar logo uma outra especialização. Então, acho que hoje o marketing é muito importante pra gente. Acho que eu e Tayane, a gente está bem inserida nisso, a gente consegue criar uma autoridade nisso, porque o paciente, ele realmente, ele consegue se conectar contigo ali, ele talvez olhe teu Instagram, indicou, né? Alguém indicou você pra ele, mas ele vai lá no teu Instagram e vai ficar te acompanhando por um tempo. Se ele se identificar contigo, com os casos que tu posta, com o jeito que tu trabalha, talvez ele vá lá no teu consultório, né? Hoje é muito difícil o paciente ir frio pra você. Ele quer sentar e conversar contigo, ele quer saber como que é a tua família, ele quer entender como é que é a tua vida. Quer acompanhar, né? Quer te acompanhar. E os meus pacientes... É muito engraçado isso. Eu tenho muito paciente que veio da época que eu era Miss, que fala assim, não, eu te acompanho desde que tu era modelo, que tu era Miss, te acompanhei na faculdade e agora eu tô aqui no teu consultório. A pessoa tava te cultivando, ela desde essa época ela olha tava aí, ali, olha, não, essa menina tem essa. Sabe, não, eu vou precisar dela em algum momento. Mas é verdade, eu sempre pergunto, me conheceu como? Veio de onde? E vou falar pra vocês, a maioria vem por internet, por Instagram. A indicação é muito válida, é muito importante, mas eles sempre vão lá no teu Instagram. Então, não acho que é algo fútil, não acho que é algo que a gente precise desprezar, não. A gente precisa se inserir no digital, verdade, é muito importante. Não, verdade. Não, a era é digital, não tem saída, né? Olha a Sam aqui, gente. Então, é muito importante mesmo. Concordo com tudo, assim, com certeza você tem que estar inserido, tem que compartilhar a vida, os casos, né, o dia a dia, como eu falo, ali dentro e fora do consultório. E é isso mesmo, muitos pacientes vêm pra gente do Instagram, ali da rede social, e a indicação do boca a boca é a indicação agora via redes, né? Então, assim, olha esse caso, já vai amigas, né? compartilha, encaminha, olha essas... Às vezes se identifica, gente, eu sou assim, acho que eu tenho uma solução, eu tenho esse probleminha, não sabia que isso resolvia. Então, hoje os pacientes, eles são mais informados, eles procuram no YouTube, eles procuram no Instagram, eles sabem das marcas, né? Então, hoje o paciente vem, ele quer realmente ver que você conhece, que você sabe. E é interessante isso aí, porque às vezes a gente tá em algum lugar e olha, ninguém é famosinho assim, não, mas, né? Carol e Maurício aí que são as estrelas. E Alisson, que ele é político quase. Mas é engraçado, às vezes tu tá num lugar e alguém... Eu te conheço, eu te sigo e tal. Cara, eu tenho vontade de fazer um botox, não sei o quê. Qualquer dia eu vou lá na tua clínica. É muito engraçado isso, é interessante. Que só a gente consegue por meio, né? Parece que vira amigo mesmo, né? Às vezes para a gente... Então, se não tem, se não faz, não posta, como que vai chegar, vai acontecer uma situação dessa? Criar mesmo uma conexão, né? Eu acho que isso é o tratamento humanizado que se fala, né? Você ter essa conexão com o paciente, né? Você transparecer parte da sua vida para que a pessoa saiba quem é aquela pessoa do outro lado do jaleco. Eu costumo falar que a consulta já começa desde ali do Instagram, né? Uma coisa engraçada, eu não sou muito de ler, tá? Essa é uma coisa minha mesmo. Mas eu sempre leio todo dia de manhã um jornal bem rapidinho, né? O The News. E hoje, de manhã, o The News ele colocou, até estava comentando contigo, que acho que 30%, 40% das pessoas hoje... Dos americanos. Dos americanos, é verdade. Elas primeiro olham quem é o profissional na rede social, no caso deles o TikTok, né? Para depois pensar se vão ou não no profissional. Engraçado, né? Foi exatamente o que eu estava comentando. É engraçado. Inclusive, tinham pessoas falando que 90% das pessoas que vão lá através de uma rede social, eles vão através de influenciadores. Né? E não através de uma indicação pessoal ou de alguém, um colega, um irmão, um parente que indicou porque fez. Não. Às vezes vai porque olhou, viu um perfil legal e foi nessa. Sim. Né? E isso às vezes é arriscado, né? Sem dúvida. Mas, mais uma vez, a história de você postar os seus casos, eu acho que isso é muito importante, porque mostra que tipo de trabalho você oferece, né? Verdade. Tem uma linha muito tênue também, né? Porque talvez
profissional é muito fácil você fingir hoje nas redes sociais, né? Então tem que tomar muito cuidado. Talvez até por isso que os pacientes eles acompanham por um tempo, cultivam ali aquela sementinha e depois vão na tua consulta. Ele é real mesmo. Pra ver se tá tudo certo mesmo. Porque a gente tá injetando um produto no seu rosto, né? Que precisa ter uma procedência. O profissional precisa saber tratar uma intercorrência. Então não é só chegar e fazer um botox, chegar e fazer um preenchimento. Não, é um produto que vai ficar no teu rosto por meses, às vezes até anos. Então, eu tenho plena tranquilidade que eu faço um procedimento, tá? E também, né? A gente trabalha com os mesmos materiais. De injetar um produto no rosto do meu paciente, ele vai tranquilo para casa, eu vou tranquilo para minha casa e tá tudo certo, porque a gente trabalha com materiais pautados na ciência, que tem estudos, mas tem outros profissionais que não. Existem materiais bem mais baratos no mercado, né? E esse também é um ponto a se falar, por preço, valor, né? Então talvez seja um tópico aí que a gente não tinha pensado. Isso a gente tem que deixar para Fabrício. Verdade, valores. Sabe o que eu acho disso em relação a isso? É que assim, como você quer investir em você? De que forma você quer investir? O que é investimento? Né? A que ponto vale? A que ponto é caro? É barato? Porque, como a gente estava falando, hoje o mundo agora atual está se cuidando mais, né? A geração de agora está se cuidando mais. Então, o pessoal, a gente vê que está mais em academia, treinando, fazendo um crossfit, né? Um beach tennis. Vôleizinho, comendo melhor. Pelo menos tentando. A gente vê que essa busca aumentou muito, né? E aí, na harmonização facial, ligando totalmente, porque a pessoa quer se cuidar mais, quer estar mais bonito, quer, né, arrumar algo que incomoda. Então... fazer uma pergunta. O próprio marketing dela, né, inclusive. Eu tenho como treinar uma vez um mês, ou uma vez no ano, ou uns 3 meses no ano inteiro, fazer academia só, e pro resto do ano deixar, não fazer mais nada? Não. E aí, como é que vai ser meu resultado, meu corpo, né? Não, tem que ser contínuo, né? Todos os dias. Eu vou ter que treinar, eu vou ter que me alimentar bem, eu vou ter que me cuidar. Então, a harmonização facial, eu vejo um pouco disso também. Sim. Como a gente falou no início, tu falou, ela... gerenciar o envelhecimento e gerenciar bem esse envelhecimento. Então, é algo que você vai se cuidar mesmo, tratar, né? Então, o bioestimulador é um tratamento, é algo que você vai ser contínuo, permanente, né? Um botox, então, é aquilo. Não tem como fazer só uma vez e pronto, acabou. Nunca mais, não vou mais cuidar, porque eu já fiz, já foi uma vez, né? Você vai ter que voltar ali meses depois, ou que seja a cada tantos meses, ou uma vez no ano, mas é algo que você vai ter que envelhecer, né, também. E cuidar e ser contínuo, como outras coisas, que é uma academia, né? Constância, né? É constância. Você só consegue resultados através da constância, da disciplina, que foi uma coisa que a gente comentou mais cedo, né? E outras coisas também, né, do autocuidado. Por exemplo, você estava comentando sobre protetor solar, sobre essas coisas, né? São coisas que você tem que usar todo dia. Isso. E confesso que até eu relaxo as coisas todas, né? Às vezes a vida é corrida e tudo mais, enfim. Mas é parte até do seu marketing pessoal. Você tem que saber que aquilo ali é teu cartão de visitas e que você tem que estar o tempo todo cuidando. Né? É verdade. Até porque envelhecer é maravilhoso, né, gente? Mas a gente pode envelhecer bem. É verdade. Né? Você escolhe hoje como você quer envelhecer. Envelhecer é uma dádiva. Mas a gente consegue dar uns apoio ajustes. Prudential. Tô brincando. Mas, assim, eu acho que isso daí é uma conversa que ela é muito clara, né? É muito factível. Eu acho que a questão do marketing é uma coisa muito importante para qualquer área. E eu acho que a odontologia em si, eu tiro pela minha formação, ela foi muito fraca nisso, né? Foi muito, muito fraca. Então, eu acho que a gente precisa sempre estar atento a essas optativas, a essas coisas que a gente tem para fazer dentro da faculdade que vão agregar muito a gente, né? A gente tem alguns MBAs, algumas coisas que são focadas em marketing, e uma, até trazendo para o último, que foi da história da Sun, né? O Fabrício foi um cara que entrou na Sun e realmente, assim, ele é um cara que sabe muito sobre essa parte de empreendedorismo, marketing, enfim. Isso é muito importante. Não só para o nosso crescimento profissional, mas para o nosso crescimento pessoal. Verdade. Você vai para uma reunião, vai se apresentar, você não pode ir de qualquer jeito. E a harmonização, ela é parte disso. É verdade. Né? Então... Aqui estamos num podcast, né? Outra Suncast, coisa. levando aí sobre aquela... pra cima.
a história da expectativa, né? Até pra gente como profissional. Por exemplo, uma vez eu entrei num Uber. Cara, o Uber tava com um cheiro tenebroso de cigarro, cara. De cigarro. Assim, Ainda bem que era nada de contra cigarro. quem fuma, tá? Assim, todos sabem que é um problema de saúde, mas, cara, quem não gosta, não gosta. Então, assim, às vezes aquilo já te passa uma sensação ruim, entendeu? Do local onde você tá. Então, Verdade. o teu marketing gira em torno disso. Você tem que entender as expectativas, os sentidos, o que tudo aquilo que você está entregando para o paciente vai te agregar, ou vai agregar a pessoa, ou vai trazer alguma sensação diferente para a pessoa. Né? Verdade, vai influenciar, né? Exato. Na vida de outras pessoas e ajudar também, né? Em algumas vezes, de algumas formas. Por exemplo, quem tá assistindo e acompanhando o Suncast, os episódios que estão saindo aí, olha só o tanto de bagagem que vocês já trouxeram, de assunto legal, né? De conteúdo. Então tá relacionado, né? Ali, marketing, mídia, pro nosso crescimento, claro, e a nossa imagem, mas eu acho legal isso que tu falou também para outras pessoas, né? Influenciar, ajudar. Isso é muito legal. Essa é a ideia, é crescer todo mundo junto, né? Bom, gente, a gente tá dando aqui já os finalmente, né? Do nosso time. Queria deixar para vocês, assim, a extensão, cada uma de vocês. Em primeiro lugar, meu muito obrigado por terem vindo aqui, né? Mas, lógico, se vocês querem fazer alguma consideração final sobre alguma mensagem que a Hoff pode trazer para as pessoas, alguma coisa nesse sentido, podem ficar à vontade. Carol, começa lá. Vamos lá, para vender esse seu peixe, né? Eu tenho uma frase no meu Instagram até, né? Que é a harmonização que desperta a sua melhor versão. Porque desde muito nova, porque eu estava nessa parte da moda, fui Miss, enfim, sempre soube da harmonização, fazer algumas coisas com naturalidade e eu sempre busquei a minha melhor versão. Não falo de uma forma superficial, mas isso sempre me ajudou muito comigo mesma, a estar ali no Instagram com várias pessoas me olhando. E a harmonização é isso, é despertar a sua melhor versão de forma natural, claro. E todo mundo precisa de harmonização, pode ter certeza. Homens, mulheres. Então é isso, deixo aqui o convite para você e nos seguir lá no Instagram da Sun, @sunsurgery, lá tem todos os nossos trabalhos, todos os profissionais. O meu Instagram, que é @DRA Carol Souza _, lá também a gente pode se conectar um pouquinho. Tenho o maior prazer em conversar com todo mundo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Tayane. Gente, só falar uma coisa aqui, um ponto. Sempre cabe um mlzinho, tá? Em algum lugar do rosto. Todo mundo precisa. Mas é muito isso também. Minha fala final aqui é que a harmonização é isso, né? Realçar a beleza, ajudar na autoestima, porque é algo que, como a gente falou, transforma a vida e às vezes a gente... vários fatores, não é só beleza estética, mas o seu... parte mental mesmo, sabe? Às vezes você não tá muito bem e como ela tem o poder de transformar isso, de melhorar, de te devolver a autoestima das pessoas, né? E eu acho isso da harmonização muito legal mesmo. Então é isso. Sempre dá pra melhorar, sempre cabe um mlzinho. Todo mundo. E com certeza... ela vem assim com várias somas de fatores, não enxerguem jamais como algo ruim, exagerado, que vai, né, transformar para algo que não seja bom. Com certeza ela sempre vai trazer algo bom, positivo para nós, pro rostinho aqui, ó, pra face. Teu arroba? Meu arroba, Instagram. Meu arroba. DRA... Vou soletrar hoje, que aquele dia eu só joguei, né? Falei. Então, DRA Tayane. THIANNE. 2 N's. Mourão. Perfeito. Bom, gente, então, dessa forma, a gente vai dar o encerramento, né, do nosso podcast de hoje. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Convidar vocês mais uma vez para deixar o like, curtir, assinar, seguir a gente lá no Instagram, @sunsurgery. Liga o sininho. Se quiserem me seguir lá também, eu agradeço. Não vou reclamar, não trabalho com Hoff, mas estou aqui. Vão lá nos visitar, né? Vão lá nos visitar. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho com a gente. Meu Instagram é o @DR Maurício Demétrio. Então lá eu posto o que a gente faz, né? Da parte de cirurgia maxilofacial e
a parte do dia a dia, né? Até que eles são bons, esses meninos. Até que a gente aprendeu alguma coisa, né? Eu queria agradecer vocês dois também, de estar aqui juntos hoje. Igualmente. Meu segundo podcast, segunda vez é melhor, tá sendo sempre, do que a primeira, viu? Sempre vai Porque melhorando. Vão se soltando. um pouquinho mais tranquila, à vontade. Então é isso, gente. Uma boa noite. Muito obrigado a todo mundo, hein? Boa noite. Beijão.